Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Estatística. Nessa videoaula nós vamos falar sobre regressão. Bom, a gente tem que uma relação determinística entre duas variáveis, nesse caso x e y, é uma relação na qual o valor de y é completamente determinado pelo valor de x. Em geral, a gente tem algo escrito da forma y é igual a f de x, ou y é função de x, Isso aí, então, é uma relação determinística entre x e y, sendo, nesse caso, o y a variável dependente e o x a variável independente, ou seja, o y depende dos valores de x. Daí nós temos, então, que uma das formas mais simples, ou relações determinísticas mais simples entre duas variáveis, é uma relação linear do tipo y é igual a beta 0 mais beta 1x, onde nesse caso, isso seria uma função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, onde que a gente tem que tanto o beta 0 quanto o beta 1 são constantes, são números fixados. E aí, nesse caso, o beta 0 é o chamado coeficiente linear, e o beta 1 é o chamado coeficiente de declividade, coeficiente angular dessa reta. Daí nós temos que, então, uma extensão de uma relação determinística é um modelo probabilístico. Para um valor fixo x, o valor da segunda variável y é distribuído aleatoriamente. Então, nós temos denotada por x, Então, pelo menos aqui, nós vamos considerar que a variável independente é o x. É só uma questão de notação, Então, para um valor fixo de x, a segunda variável é distribuída aleatoriamente. Essa variável aleatória é a variável dependente e, usualmente, nós vamos denotá-la aí por y. Então, dessa forma, em um modelo probabilístico aditivo, porque aditivo a gente soma o termo aleatório. Então, uma parte determinística e outra parte aleatória. Então, esse modelo ele pode ser escrito dessa forma, expresso dessa forma. Y é igual à parte determinística, que é a f de x, mais a parte aleatória, a componente aleatória aqui, que é o epsilon, então, que é uma variável aleatória, chamado, nesse caso, aí, de erro aleatório. Em um modelo de regressão linear simples, supõe-se que a função f de x na equação 1 seja linear, ou seja, f de x é igual a beta 0 mais beta 1x. O gráfico dessa equação de regressão vai ser uma reta que vai descrever como a variável y muda à medida que a variável independente x varia. Ou seja, a partir do momento que você atribui valores para x, a gente verifica o que acontece com os valores aí da variável dependente a y. Mas então, o que seria a regressão aí? A regressão ela é uma técnica, uma importante técnica estatística que permite que nós exploremos que permite que a gente explore e infira a relação de uma variável dependente, a variável de resposta, com variáveis independentes específicas. Aqui no nosso caso, a gente vai ter uma variável dependente, a resposta, em função de uma variável independente, seria a variável aí x. Claro que ele pode ser também em função de mais de uma variável. Aí a gente tem um caso de uma regressão múltipla, mas esse não é tratado aqui nesse curso. Então, apesar de haver muitas retas que podem ser desenhadas por meio de um conjunto de pontos, uma reta de regressão é aquela determinada por critérios específicos. Então, basicamente, a gente tem que a regressão é uma técnica estatística, que é a gente estudar a relação funcional entre duas variáveis, e propor para essa relação funcional uma função, um modelo que descreva essa função. E daí a gente tem, por exemplo, no caso da regressão linear, uma reta, por exemplo, para o modelo polinomial do primeiro grau. Só que para a gente definir, entre as infinitas retas que a gente poderia ter, a gente precisa que a nossa reta atenda a alguns critérios específicos. Bom,
Mas o que seria isso aí? Antes, né, vamos considerar o seguinte, né? A fim, então, de tentar estabelecer uma equação, né, que é o objetivo nosso, que representa o fenômeno em estudo, pode-se plotar um diagrama de dispersão para verificar como se comportam os valores da variável y em função da variação da variável independente x, né? Então, o diagrama de dispersão, que é um conjunto de pontos, né, um plano cartesiano, por meio dele a gente consegue, de certa forma, tentar entender qual é o tipo da relação funcional que nós temos entre as variáveis em estudo. Será que a gente tem uma relação linear, a gente tem uma relação não linear? Enfim, esse é o objetivo quando você constrói um diagrama de dispersão, né? Lembrando, né, conforme eu já falei, que o diagrama de dispersão ele é um gráfico, né, em que pontos no espaço cartesiano XY são usados para representar simultaneamente os valores de duas variáveis quantitativas medidas em cada elemento do conjunto de dados. Daí nós temos, então, um exemplo, né, aqui de um diagrama de dispersão. Por exemplo, eu tenho aqui uns valores correspondentes para x, né? Perceba que nesse caso os valores de x estão, a partir do momento que eles vão aumentando, né? Os valores de y também vão aumentando também, né? Então a gente tem uma relação aí do tipo positiva, né? Perceba que aqui é bem provável, né, que a gente consiga construir uma reta que passe pelo maior número de pontos possível, né? Essa reta vai ser a nossa reta de regressão. Então, a gente precisa, né, construir essa reta de regressão. Perceba que se todos os pontos, né, ficassem em cima da reta, daí a gente teria uma relação determinística, né? Como no nosso caso, nós não temos uma relação determinística, a gente tem, né, uma relação aí não determinística, porque você tem a parte determinística acrescida, né, do componente aleatório. Então, por isso que a gente tem essa nuvem de pontos dessa forma. Bom, mas aí a gente tem um critério para definir isso, né, para obter essa relação funcional aí, essa equação. Como é que a gente faz, né? A gente pode utilizar um critério, né, que é chamado de método de mínimos quadrados, né? Ou também às vezes chamado mínimos quadrados ordinários, né? Que basicamente é um procedimento que a gente vai utilizar para construir essa relação funcional entre essas duas variáveis aí. Tá? Então, um dos métodos aí que a gente pode utilizar para a obtenção dessa relação funcional, ele vai baseado no quê? Na obtenção de uma equação estimada de tal forma que as distâncias entre os pontos lá no diagrama de dispersão, né, conforme a gente já viu, e os pontos na curva do modelo, no todo, sejam as menores possíveis. Né? Esse, então, é o método denominado de método dos mínimos quadrados. Então, basicamente, a gente tem o seguinte. Você tem lá uma infinidade de pontos, né? Que um ponto, aqui outro, e assim por diante. A ideia é tentar construir uma reta que passe pelo maior número de pontos possível. E que, por sua vez, né, essa reta, ela tem uma distância, né? Ela produz uma distância menor possível entre os pontos considerados, né? No todo. Então, quer dizer, você tem uma reta aqui, se você então considerar essa distância D1, essa distância D2, D3 e assim por diante, a ideia, né, que essa distância seja a menor possível. Então, a gente precisa construir uma reta cuja distância entre os pontos seja a menor possível, tá? Mas, muitas vezes, o que vai acontecer? Quando você somar valores, né, por exemplo, pontos que estão abaixo da curva, né, vão ser representados com um valor negativo, né? Claro que a gente não tem distância negativa, né? Mas a gente vai considerar aqui negativo e acima aqui positivo. Então, quando você soma esses dois a distância, né, o resultado final tende a zero. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de somar todas essas distâncias aqui e tentar minimizar isso, a gente soma os valores das distâncias ao quadrado. Né? Então, para um dado valor de x, né, o valor observado de y, menos o valor previsto de y. Isso, então, é a nossa distância. Tá? Essa distância aí é o que a gente trabalha, né, como sendo o erro lá. Né?
Então, nós temos que uma reta de regressão, também chamada de reta de melhor ajuste, vai ser então a reta para a qual a soma dos quadrados aí dos resíduos seja o mínimo, porque essa distância aqui, por sua vez, é o resíduo, né, o erro que a gente tem lá, o erro da regressão. Então, basicamente, né, nós vamos somar todos os valores ao quadrado dessas distâncias, ou do erro, né, e vamos minimizar isso aí. Então, ao minimizar isso, né, daí para resolver essa equação igualar a zero, para encontrar um valor mínimo, né, nós precisamos utilizar o cálculo. Daí, então, a gente vai calcular a derivada, né, aí, e ao utilizar o conceito da derivada, a gente consegue obter o menor valor possível. E aí o valor que vai me dar o menor valor possível vai ser os valores correspondentes lá, que a gente vai utilizar para construir lá a nossa reta de melhor ajuste. Então vamos considerar o seguinte, sejam aí x1, y1, x2, y2, até um xn e yn. Os n pares de observações aí, tais que o yi, ele é um valor observado da variável aleatória y. Então, a variável aleatória, eu estou colocando a notação dela como sendo maiúscula, né? Porque ela não ocorreu. Aí, quando ela ocorre, né? Ela é observada, existe um valor para ela, aí a gente considera ela como letra minúscula. Então, suponhamos, né, que existem constantes β0 e β1, tais que o meu modelo seja dessa forma. yi é igual a β0 mais β1 xi, mais o εi, em que ε1, ε2 até yn são variáveis aleatórias normais e independentes, com média zero e variância constante. Então, nós temos que essas variáveis aí, elas devem ser distribuídas normalmente, o que implica que os yi's também sejam normalmente distribuídos. Então, nesse caso aí, essa questão da normalidade é uma das pressuposições que nós temos lá do nosso modelo, tá? A média, então, desse erro aí, né, dessa variável aleatória εi é zero, né, e a variância de εi ela seja constante igual a σ2. Então, é o que a gente chama de homocedaticidade, né? E também esses erros eles sejam independentes, tá? Daí, por meio, então, do método dos mínimos quadrados, né, derivando igualando a zero, nós estimamos então os valores de β1 e o valor de β0. A gente coloca um acento circunflexo aqui em β1 e β0, né, pelo fato de que eles são valores estimados, né? Então, tudo que é estimado, com base em valores amostrais, a gente coloca então esse acento circunflexo. Então, esse β1 chapéu aqui, né, ele é dado então por meio dessa fórmula, que é o n, que é o número de pares, né, observados, somatório do xi e yi, ou seja, o produto, né, dos pares ordenados. Aí, então, x1 vezes y1, x2 vezes y2, ou seja, a soma desses produtos aí, menos o produto, né, aqui da soma de x com a soma do y, né, somar todos os valores de x, todos os valores de y, dividido então aqui por n, que multiplica, né, a soma dos valores de x ao quadrado menos a soma dos x elevado ao quadrado. Tá? E aqui nós temos o valor do β0 aqui estimado, né, é dado por meio da soma do y, menos o β1 estimado. Eu preciso então encontrar o β1 estimado para encontrar o β0 estimado. Tá? β1 estimado, né, somatório do x aqui, soma, né, do x aqui, dividido por n. Como aqui está dividido por n aqui também, né, a gente pode então reescrever dessa forma. Y barra, né, a média do y, menos o β1 estimado, né, vezes o x barra, que é a média dos valores do x. Aí a nossa reta de regressão estimada vai ser dada por meio dessa fórmula aqui, ó. Y estimado é igual a β0 estimado mais β1 estimado, né, xi. Então, vamos ver um exemplo aí para nós construirmos, então, essa reta de regressão, né? Daí nós temos, então, no nosso exemplo, o seguinte: considere que o peso de bebês do sexo feminino é aproximadamente linear entre as idades de 12 e 36 meses, né? Daí, então, obteve-se uma amostra aleatória de bebês do sexo feminino. E o peso dado em quilogramas.
caso, 3, 6, 9 observações, tá? É isso. Temos 9 observações aí. E aí, para cada valor da idade, né, 33 meses, tem um peso de 12,9, 32, 13,8 e assim por diante. Então, esses aqui são os pares, né, os pares ordenados aqui. Perceba que nesse caso aqui, né, o peso, claro, ele está em função da idade aqui em meses, tá bom? Então, pedindo para nós encontrarmos a reta de regressão estimada, e depois estimar o verdadeiro peso médio de uma criança com 22 meses. Perceba que aqui não tem nenhuma, né, com 22 meses. A gente vai fazer a estimação desse valor com base na reta de regressão estimada e apresentar o gráfico da reta de regressão estimada. Bom, aí aqui então é o cálculo, né? A gente pode utilizar a calculadora científica para chegar nesses valores aí, usando o modo estatístico lá da calculadora, ou podemos então utilizar, né, o Excel, né, um software, por exemplo, o Excel, para fazer esse cálculo aí para nós, né? Bom, aí eu tenho as somas do x ao quadrado, do y ao quadrado e do produto de x por y aqui. Então, meu beta 1 estimado aqui é dado por meio dessa expressão aqui, né, dessa fórmula aqui. Eu chego então que o meu valor dele é 0,2012. E o beta 0 estimado, né, é dado por meio dessa fórmula aqui. Então, eu chego ao valor de 7,123. A reta estimada, então, nesse caso, aí vai ser dada por... então, o meu valor de beta 1 é esse aqui. E o valor do beta 0, né, é 7,123. Então, 7,123, né, é o valor do coeficiente linear, né, mais o coeficiente angular, 0,2012xy. Então, esta aqui é a reta estimada, né? A reta estimada aí para o meu modelo de regressão. Bom, aí depois, né, eu posso obter aqui o valor da estimativa com 22 meses, então é só a gente vir aqui e substituir, então, nessa fórmula aqui, ó, y lá, no caso, 22 meses, 7,123 mais 0,2012 vezes 22, né? Aí, fazendo essa conta, então a gente tem que existe uma estimativa do peso de uma bebê do sexo feminino como sendo 11,55 aí, quilogramas quando ela tiver lá com em torno de 22 meses. E depois a letra C, eu vou então traçar minha reta de regressão estimada. Então, percebo que eu tenho todos os pontos aqui e eu tenho a reta de regressão estimada. Como é que eu faço essa reta? Eu posso utilizar um software para fazer isso para mim, ou então eu posso traçar todos os pontos primeiro, e aí é óbvio, né, no caso, eu tenho que, a minha reta é dada por meio de 7,123 mais 0,2012, né? E eu utilizar então essa função aqui para estipular essa reta. Perceba que essa minha reta ela tem validade somente naquele domínio que a gente tem dos nossos dados aqui, ó, que nesse caso é do menor valor aqui observado, né, no caso para idade, né? Nesse caso aqui o menor valor é o 14, né? Então ela tem validade de 14 esse modelo, né, até para 33, né? Então a gente pode inferir valores aí dentro desse intervalo, né? Então valores que extrapolam esse intervalo, esse meu modelo de regressão aí, ele já não vai ser válido, tá? Bom, aí também nós temos alguns testes de hipóteses, né, dentro da regressão. Então, a equação estimada obtida, né, ela apenas vai estabelecer uma relação funcional entre a variável dependente e a variável independente, para representar o fenômeno em estudo. Daí, de qualquer forma, né, nós temos então que a simples obtenção da equação estimada, ela não vai responder ao pesquisador se a variação da variável independente influencia significativamente na variação da variável dependente. Então, a fim de responder a essa pergunta, né, a gente deve proceder a testes de hipótese para verificarmos essa questão aí, tá? Então, nós temos lá a nossa hipótese, então, H0 é o quê? Vai ser, não há relação linear significante. Nesse caso aí, o nosso beta 1 é igual a zero, porque se ele for igual a zero, significa que eu não tenho lá o coeficiente angular, né, que é o valor que multiplica o valor do x.
Portanto, a gente vai ter uma constante aí, né? Logo, a gente não tem, então, uma relação linear significante. Contra a hipótese alternativa, não, de que esse beta 1 aí, ele é diferente de zero, ou que há essa relação linear aí. Então, para isso eu tenho a minha estatística desse teste, né? É dada por meio da estatística F, que é dada por essa fórmula aqui, que é o quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do erro. Sendo que o quadrado médio da regressão é dividido pelo... é a soma a soma de quadrados da regressão dividida por 1, e o quadrado médio do erro é a soma de quadrados do erro dividido por n menos 2. N é o número de pares de observações que eu tenho. Então, a soma de quadrado da regressão e a soma de quadrado do erro, então, a gente pode obtê-los por meio desses valores aqui. Então, por exemplo, no caso, o SYY é a soma de todos os valores de y ao quadrado menos a soma do y, né, elevada ao quadrado dividido por n. A soma de xy, né, é a soma, então, de xy menos 1 sobre n, o produto aqui, né, da soma de xy pela soma do yi. E já o sxx, nesse caso, né, a soma, é o somatório aqui, né, de todas as observações do x e ao quadrado menos a soma do xy elevado ao quadrado dividido por n. Então, a gente tem que a soma de quadrados total é dada por SYY. A soma de quadrados da regressão vai ser dada, então, por esse valor que eu obtiver aqui, que é o SXY, multiplicado pelo beta1 estimado, tá? Aí eu tenho, então, a soma de quadrados da regressão. E a soma de quadrado do erro é a soma de quadrados total menos a soma de quadrados da regressão. Na verdade, essas somas de quadrados aí toda a gente utiliza, né, para trabalhar com a análise de variância, né? Análise de variância lá na regressão. Bom, aí então eu já sei como que eu obtenho a soma de quadrados total, já sei como eu obtenho a soma de quadrados da regressão, e aí a soma de quadrados do erro, né, eu obtenho por meio dessa diferença entre o total menos a soma de quadrados da regressão. Daí, utilizando esses resultados, né, eu encontro o valor do quadrado médio da regressão, né, e do quadrado médio do erro. Então, eu faço o quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do erro, e encontro o meu valor do f calculado. Então, aí nós temos também, né, um teste que ele, de certa forma, vai ser semelhante, né, ao primeiro, ao teste anterior aí, né, eles acabam sendo semelhantes, né, porque a gente tem, então, o teste de hipótese relativa a beta1 vai ser da forma H0, né, a meia hipótese H0, o beta1 é igual a um beta1 zero. Esse beta1 zero, né, na verdade, é o valor, né, porque ele pode ser a mesma coisa, análogo ao anterior, quando a gente considera esse beta1 igual a zero, né? Se você puser isso, ok, aí você está no teste anterior. Mas pode ser que você também considere isso aí, o beta1 igual a algum valor, qualquer valor que não seja zero, por exemplo, tá? Por isso que eu estou colocando aí beta1 zero, né? Nesse caso aí, ele pode, o valor do beta1 que a gente estipula lá na hipótese H0. E as hipóteses, a alternativa pode ser o beta1 maior que beta1 zero, ou menor, né? No caso são testes unilaterais, ou pode ser também que eu tenha que o beta1 seja diferente do beta1 zero. Aí a nossa estatística de teste nesse caso, né, vai ser dada por meio do T, né, que é o beta1 estimado, menos o beta1 zero, né, que é o beta1 lá da hipótese H0 que a gente está dizendo, né, quanto que ele vale, né, dividido pelo S de beta1. Sendo que esse S de beta1 é o quadrado médio do resíduo dividido por S de xx, com n menos 2 graus de liberdade. Bom, aí eu tenho também um teste de hipótese relativa a beta 0, que ele vai ser dessa forma. Beta 0 é igual ao beta 1, desculpa, é o beta 0 lá, afirmado o valor dele na hipótese H0. E aí esse teste pode ser unilateral, né, quando é maior ou menor,
ou ele pode ser um teste bilateral quando a gente tem que esse beta zero, né, é diferente lá desse beta zero lá na minha hipótese H0. Bom, então aí nós temos que a estatística, né, desse teste com relação ao teste hipótese a beta zero, né, é dada por meio da estatística T, semelhante à que a gente já viu para o beta 1, né, é o valor tal do beta zero estimado, menos o beta zero da hipótese H0, dividido pelo S de beta zero, né, estimado, com N menos 2 graus de liberdade. Bom, então vamos ver um exemplo aí, né, que é um conjunto de observações. São 12 pares ordenados aí, né? Então os valores de x e de y. Então, por exemplo, 1,3 e 8 para y, 1,8 para x, 6,9 para y e assim por diante. Daí, a primeira coisa, né, que a gente pode fazer com esse conjunto de observações é encontrar a reta de regressão estimada, que é dada por meio de 8,6781 menos 0,8371xi. Para encontrar essa reta aí de regressão estimada, é a fórmula que a gente já usou anteriormente, ou posso utilizar também a calculadora científica, né, no modo de regressão, REG. Daí automaticamente eu consigo já obter essa equação estimada, né, da regressão, bem como eu posso utilizar também algum software, como por exemplo o software Excel, né? Bom, vamos agora calcular, né, algumas somas de quadrados, conforme a gente já viu, né? Então, a soma de quadrados total, que é o SYY, né, que vai ser 607,66, ou seja, a soma dos valores, né, de cada valor ao quadrado de y, menos 1 sobre 12, né, de 84,8 ao quadrado. 84,8 é o total da soma do y, né? Aí, fazendo essa conta, a gente encontra 8,4067. A soma de quadrados aí, no caso da regressão, é dada por meio dessa fórmula aí, né, que é o beta 1 estimado, né, S de xy, né? Então, é menos 0,8371, que é o valor do beta 1 estimado, 158,5, que é o valor do produto, né, da soma de x com y, menos 1 sobre 12, o produto lá da soma de x com a soma de y, 23,1 vezes 84,8. Fazendo essa conta, a gente encontra então 3,9679. Já a soma de quadrados do erro, né, é a soma de quadrados total menos a soma de quadrados da regressão. Então, fazendo essa conta, a gente encontra o valor de 4,4388. Agora a gente pode, né, por meio desses valores aí da soma de quadrados, encontrar os quadrados médios da regressão e o quadrado médio do erro. O quadrado médio da regressão é a soma de quadrados da regressão dividido por 1. Então esse valor dá 3,96. O quadrado médio, que às vezes dá 0,4439. Na verdade, né, todas essas somas de quadrados aí é um procedimento que a gente utiliza, né, que é a análise de variância, né, quando a gente trabalha a análise de variância lá na regressão. Tá, mas aqui no caso, né, que culmina no valor do f calculado, né, nesse caso a gente está só falando do teste f, né, mas por sua vez vocês podem ver isso aí como sendo chamado de análise de variância. Daí, então, agora a gente vai verificar, né, qual que é o valor da hipótese H0. Vamos testar, né, ao nível de 5% de significância, a hipótese H0, né, de que não há relação linear significante, contra a hipótese alternativa de que há, sim, né, uma relação linear significante. Aí o nosso valor do f calculado, né, o quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do erro. Então, 3,9679 dividido por 0,4439. Então, esse valor dá 8,9387. Então, esse é o valor aí do f calculado, né? E aí, agora, a gente tem o valor do f tabelado, né, de referência aí para alfa igual a 5%. Bom, perceba que quando a gente faz o valor do f, né, a gente tem lá o quadrado médio da regressão, que por sua vez a gente dividiu por 1. E o quadrado médio
o quadrado médio do erro, né, que por sua vez nós dividimos isso aí por n menos 2, ou seja, 12 menos 2, 10. Né? Então, nós vamos considerar um f tabelado, na tabela f a 5%, com 1 grau de liberdade no numerador e 10 graus de liberdade no denominador. Olhando então na tabela f, a gente encontra esse valor de 4,96. Bom, a conclusão então nossa, né, é o que? Rejeitamos a hipótese nula e concluímos que existe relação linear aí. Por quê? Porque o valor calculado, né, nesse caso ele vale 8,9387, né, ele é superior ao valor de referência, ao valor tabelado. Portanto, ele está na região de rejeição de H0. Então, a gente rejeita a hipótese nula, né, a 5% de significância. Então, daí a gente conclui que existe, sim, uma relação linear significante para esse conjunto de observações. Bom, vamos fazer então agora o teste relacionado ao beta 1. Né? Então, o teste T para regressão significante, beta 1, é bilateral e tem como beta 1 zero, né, igual a zero. Ou seja, a gente agora vai testar na hipótese H0 se o beta 1 é igual a zero, contra a hipótese alternativa de que não, ele é diferente de zero, o beta 1. Então, perceba que nesse caso, se o beta 1, se você não rejeitar H0, daí ele vai ser igual a zero, né? Portanto, a gente não vai ter, então, o modelo lá de regressão estimado, conforme a gente já viu, que é o beta 0 mais beta 1 xi. Né? E daí, então, perceba que esse teste ele é semelhante ao anterior, porém com uma estatística de teste diferente, né, que é a estatística T aí. A estatística, então, desse meu teste é dada por meio do T lá, né, calculado, né, que é o beta 1, né, estimado, sobre o S de beta 1 estimado. O beta 1 estimado sobre esse S de beta 1 estimado, né, ele é dado por meio da raiz quadrada do quadrado médio do erro, esse quadrado médio do erro que a gente acabou de calcular, dividido pelo S de xx. Né? Daí, então, esse valor do S de xx a gente calcula como sendo a soma, né, de cada valor de x ao quadrado, soma isso tudo, menos 1 sobre 12, né, da soma de x, essa soma elevada ao quadrado. Daí eu encontro, então, esse valor de 5,6625. Daí, então, eu jogo nessa fórmula aqui, né, da estatística do teste. Então, é menos 0,8371, dividido, né, pela raiz quadrada de 0,4439, que divide 5,6625. Então, esse valor calculado aqui, ele vale menos 2,9896. Bom, o valor T, né, tabelado aí nesse caso, que a gente vai olhar, o valor de referência, nós vamos olhar na tabela T com n menos 2 graus de liberdade, ou seja, 12 menos 2, 10 graus de liberdade. Como esse é o teste bilateral, né, a gente vai dividir o alfa por 2, né, então vai ser 2,5% na extremidade inferior e 2,5% na extremidade superior. Lembrando que a distribuição T, né, também é simétrica, assim como a distribuição normal. E aí, então, eu olho na minha tabela o valor de T para 2,5% com 10 graus de liberdade, eu encontro, então, esse valor como sendo 2,2281. Então, perceba, né, que o valor calculado nosso, em módulo, né, ele é maior do que o valor tabelado, que é 2,2281. Daí, então, a gente rejeita também a hipótese nula. E aí nós concluímos, né, nesse caso, rejeitamos que o beta 1, ele não é igual a zero, na verdade, ele é diferente de zero. Eu não sei quanto ele vale, mas, na verdade, ele é um valor diferente de zero. Bom, aí, perceba que a gente chegou na mesma conclusão, né, que o teste anterior. Então, comparando os dois testes para uma regressão significante, notamos que o T ao quadrado, né, calculado nosso, ele é aproximadamente, né, o valor do F, né, da estatística F. De fato, né, para a regressão linear, isso sempre ocorrerá. Então, pessoal, dessa forma é bastante razoável que os dois testes levem sempre à mesma conclusão, uma vez que ambos são testes globais para uma regressão significante. Nesse caso, né, toda vez então, que eu for fazer um teste T, né, para o beta 1
igual a zero e o beta 1 diferente de zero, né, esse teste ele vai ser semelhante, né, a mesma coisa do que eu fazer o teste F, tá? Então eu tenho que chegar na mesma conclusão. E para a gente encerrar aí, né, eu tenho então o coeficiente de determinação, que é o R2, né, o R ao quadrado. O coeficiente de determinação ele vai indicar o quê? A proporção da variação de y, que é explicada pela reta de regressão. Ou seja, é uma medida de precisão do modelo. Então, a gente tem que quanto maior for o valor desse R2, melhor vai ser o modelo, né? Ou mais ele vai explicar, o nosso modelo vai ser mais preciso, né? Portanto, sendo uma proporção, seu valor varia entre 0 e 1, inclusive, né? Então, R2, aí, o R ao quadrado é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Então, é bastante prático, né, interpretar seu valor, sendo expresso em porcentagem, ou seja, 0%, o caso extremo de imprecisão do modelo, né, não explica nada, e, opostamente, retenção de toda a informação do fenômeno explicada pelo modelo ajustado. Daí a gente tem, né, que para calcular o R ao quadrado, ou R2, a gente utiliza a soma de quadrados da regressão, dividido pela soma de quadrados total. Se eu multiplicar isso aí por 100, né, aí eu vou ter, então, meu valor do R2 em porcentagem. Um fato, né, interessante é que se você pega o coeficiente de correlação, né, entre x e y, eleva esse valor ao quadrado, automaticamente a gente tem que isso é o valor do coeficiente de determinação, do R2. Bom, nosso exemplo anterior, né, nós temos que o R2 é o quê? É 3,9679, né, que é a soma de quadrado da regressão, dividido por 8,4067. Então, fazendo essa conta, a gente encontra 0,4720, né, ou 47,20%. Bom, agora eu vou mostrar aqui para vocês, né, como que a gente calcula a regressão lá no Excel, né? Então, eu tenho aqui um conjunto de observações, né, que é o exemplo que a gente utilizou aí. Eu tenho, então, a idade, né, e aqui o peso, né, foi o exemplo lá das meninas, né, dos bebês lá do sexo feminino. Daí, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que verificar aqui é o seguinte, né, eu posso construir aqui o chamado gráfico de dispersão, né? Então, como é que eu faço para eu construir o gráfico de dispersão? Eu venho aqui inserir, né, aqui dispersão, né, tem vários gráficos aqui, a gente vai pegar a dispersão. Eu vou pegar esse primeiro aqui, né, que é dispersão somente aqui dispersão somente com marcadores. Eu clico aqui, né, aí automaticamente apareceu. Então apareceu o meu gráfico aqui, né? Perceba então que aqui no eixo X, né? Aqui eu não coloquei nome nenhum, mas eu posso também acrescentar os nomes, né? Enfim, posso até apagar aqui e colocar a idade e o peso, né? Daí a gente está pegando a idade e o peso, vem aqui inserir, né? Dispersão, o primeiro aqui. Aí agora nesse caso aparece aqui o peso, né? Mas eu posso dar 2 cliques aqui, enfim, eu posso alterar, mas aqui não é bem o objetivo nosso fazer isso nesse momento, né? Mas aí perceba que aqui no eixo Y, né, eu tenho os valores aqui do peso, e aqui no eixo X eu tenho os valores da idade aqui em meses, né? Bom, eu tenho esses pontos aqui, se eu der um clique sobre esses pontos aqui, né, eu posso vir aqui nessa setinha aqui para baixo, né, e encontrar esse gráfico aqui, esse layout 9 aqui. Se você clicar nele, olha lá, perceba, né, que deu para nós aqui o valor da regressão, né, que nesse caso nosso é y é igual a 0,2012x, né, mais 7,1239, que foi o que a gente já tinha feito, né, encontrado antes, né. O valor, ele também dá o meu valor do R2 aqui, né, o R ao quadrado, que é 0,525. Se você quiser, você pode apagar também essas linhas aqui, né, posso apagar essas aqui também, e aí eu fico, então, com minha reta
ajustada, né, minha reta de regressão ajustada. Perceba que nesse caso, né, ela está definida lá do menor valor do observado para o eixo x, né, que é o valor que nesse caso seria a menor idade, né, em meses, que nesse caso é o 14, e aqui o maior valor, que é o 33. Né? Então, essa minha regressão, ela vale então de 14, né, para x até 33 aí em x. Tá bom? Então, se eu quiser estimar algum valor aí qualquer, eu posso estimar dentro desse intervalo aí de 14 até 33. Bom, pessoal, a nossa videoaula se encerra por aqui. Até uma próxima videoaula.